Violência, poluição, falta de transporte, de hospitais e de saneamento. A Ilha do Governador é um bairro que sofre do mal das grandes cidades, a superpopulação. Distante 15 quilômetros do centro do Rio, a Ilha do Governador cresceu com áreas de cidade. Hoje, a ilha abriga 550 mil habitantes, num espaço de 29 quilômetros quadrados. O lixo invadiu o manguezal, uma das fontes de renovação da vida da Baía de Guanabara. E 18 favelas dividem a paisagem do bairro, casas luxuosas, nas ruas tranquilas e arborizadas. As 35 praias da Ilha do Governador são impróprias para o banho. Isso porque o esgoto de 90% dos moradores é jogado sem nenhum tratamento nas praias, poluindo a Baía de Guanabara. O único posto de saúde daqui funciona precariamente. Parte do teto caiu. Mesmo assim, o posto continua atendendo a 200 pacientes por dia. O Hospital Municipal Paulino Werneck, construído há 57 anos, também não acompanhou o crescimento do bairro. Com apenas 50 leitos, o hospital só atende a casos de emergência e faz tratamento ambulatorial. Por mês são atendidas 7 mil pessoas no pronto-socorro e 3 mil no ambulatório, mas nem sempre em condições satisfatórias. Há dias que tem um atendimento ótimo, mas há dias que tem péssimos profissionais. Como ontem mesmo eu vim trazer a menina e a doutora se recusou a atendê-la sem mesmo examiná-la. Disse que ela não tinha nada. O pessoal que trabalha, eles fazem o que podem, sabe? É gente demais para pouca gente para trabalhar. Na porta do hospital, uma denúncia. A família de Maria de Lourdes de Oliveira, de 57 anos, acredita que ela morreu por falta de atendimento. Não tinha médico nenhum, todo mundo procurando médico e não tinha médico, simplesmente não tinha médico. Pessoas daqui de dentro do trabalho aqui alegaram que os que estavam aqui estavam dormindo, mas ninguém sabia onde estavam os médicos. E ela faleceu por causa disso. O grande número de habitantes também não é bem absorvido pelo sistema de transporte. A construção da linha vermelha agilizou a entrada e a saída da ilha. Agora, os moradores aguardam o fim das obras de alargamento da Estrada do Galeão para se poder chegar até a linha vermelha sem congestionamento. A barca que liga a Ribeira à Praça 15, numa viagem de 40 minutos, é outra opção para se chegar ao centro do Rio. São poucos os moradores da Ilha do Governador que usam a barca como meio de transporte diário. A passagem custa mais do que o dobro de uma passagem de ônibus. Mas quem prefere a barca tem uma explicação. Nela existe segurança. A ilha, que um dia sonhou em ser o bairro modelo da cidade, hoje vive também com a violência. Os moradores deste condomínio não estão seguros nem dentro de casa. Os apartamentos têm sido assaltados por homens-aranhas, que escavam a fachada dos prédios. Mas a ilha, como todo o Rio de Janeiro, ainda desperta paixões. Na Sapucaí, a Escola de Samba União da Ilha, este ano, comparou o bairro às mais famosas e importantes ilhas do mundo. E não houve Madagascar nem Inglaterra que superasse os encantos que a Ilha do Governador tem. O assessor da administração regional da Ilha do Governador, Jorge Xavier, e o líder comunitário, Oswaldo Pereira, conversam com o repórter Roberto Kovalik sobre os problemas do bairro. Kovalik. Bom dia. Vamos começar falando de transporte. Quais são as principais queixas dos moradores? As principais queixas, a dificuldade é o tempo de duração de viagem da ilha ao centro da cidade, a demanda que é exagerada, quer dizer, há um grande número de pessoas que deslocam todos os dias da ilha para a cidade e o preço do único meio de transporte de massa que são as barcas, né? Quer dizer, hoje nós precisamos de solucionar isso através de implementar mais expedientes na barca com menor tempo de defasagem e um custo mais acessível. Jorge, por que acontecem tantos problemas de transporte na ilha? O problema de transporte da Ilha do Governador é um problema de transporte de qualquer outro bairro do Rio de Janeiro, né? Nós temos hoje duas empresas de ônibus que atendem a Ilha do Governador e entramos agora recentemente com a CTC, com mais 2 linhas. E esses problemas de transporte eu acho que serão sanados dentro de um espaço de tempo curto, bem depois de resolvidas as obras da alargamento do Estrada do Galeão. Os moradores acham que com o alargamento da Estrada do Galeão serão resolvidos os problemas ou precisa mais? Eu diria que seriam solucionados os problemas de trânsito e tráfego, de um modo geral, mas não de transporte coletivo. É preciso que o governo implemente linhas de ônibus municipais, que implemente mais linhas circulares, que atendam melhor a população internamente. E é preciso que retomem-se a funcionalidade das barcas como se tem antes.
com menor defasagem de tempo, num preço acessível para a população carente. Jorge, é possível solucionar, atender a esse pedido dos moradores, dos ônibus e das barcas, ou isso vai demorar um pouco mais? Bem, de acordo com a lei que está para ser votada no Congresso Nacional, onde mudará o esquema de se conseguir uma concessão apenas para as empresas de ônibus, e sim participar de uma licitação, como em qualquer outro tipo de obra que seja, eu creio que não só a Ilha do Governador, mas como toda a cidade do Rio de Janeiro, será beneficiada por essa lei. E quanto às barcas? Bem, as barcas, sem dúvida nenhuma, é o melhor transporte de massa para a comunidade. É na Ilha do Governador uma luta antiga, onde essa luta já trouxe as barcas para a estação de Ribeira, mas o que não atende, tendo em vista ser um bairro muito retirado. Hoje as comunidades brigam pela implementação da estação das barcas no Cocotá. Mas isso ainda não é uma coisa concreta, ainda está no porvir. E quanto à poluição, os moradores sofrem muito com a poluição da Baía de Guanabara? Sofrem muito. Especialmente crianças que tomam a iniciativa de tomar banho naquelas 35 praias que fazem o continente. Há muitos anos, eu cito como exemplo a minha juventude, eu utilizei aquelas praias, elas eram maravilhosas, cristalinas. Hoje você não tem possibilidade de sequer colocar o pé naquela água, porque é realmente contaminado. Não existe tratamento sanitário, cerca de 70% do esgoto é lançado in natura na Bahia, e certamente, se isso não for dado uma iniciativa de melhorias quanto a essa qualidade dessa água, certamente nós destruímos toda a fauna e toda aquela flora, né? E a vida, consequentemente, porque a Ilha é muito bonita, é uma área turística, nós precisamos lutar pela manutenção daquele espaço. Jorge, esses projetos de despoluição da Baía de Guanabara vão trazer uma melhor qualidade de vida para o morador da ilha, ou o morador vai ter que conviver ainda muito tempo com a poluição da Baía de Guanabara? Olha, nós moradores da Ilha do Governador, eu tenho quase que certeza que nós vamos ter que conviver ainda muito tempo com a poluição da Baía de Guanabara. Porque a infraestrutura que foi iniciada e colocada na ilha, ela hoje não atende a nossa realidade. Nós, por exemplo, temos 30% dos esgotos são tratados. Então, 70% dos esgotos de 550 mil habitantes são jogados no mar. Eu não acredito como a Ilha do Governador pode ser beneficiada no caso de despoluição da Baía de Guanabara. Quanto aos hospitais, nós vimos que existe um problema muito grave. Hoje muitos moradores da ilha precisam sair da ilha para procurar atendimento médico? Na sua maioria precisam sim. Eu próprio utilizo os hospitais de fora da ilha, em detrimento dos nossos hospitais, pela qualidade muito ruim, eu diria pela lotação, pela falta de equipamento, de serviço, de material humano, enfim, por falta de condição de atendimento. A Ilha do Governador, com 500 mil habitantes, ela não tem, os hospitais da ilha não têm como absorver essa população. Uma vez que o hospital único que nós temos no centro do bairro foi inaugurado há 56 anos. Naquela época a população era de 20 mil habitantes. Certamente hoje ele não absorve essa população, que toda ela, na sua maioria, para os grandes hospitais do centro do Rio de Janeiro. Jorge, existe alguma esperança para o morador da ilha de ver uma melhoria no atendimento médico para ele? O atendimento médico na Ilha do Governador, como falou o Oswaldo Pereira, realmente ele é deficitário. O nosso hospital já não atende mais a demanda de pessoas e estamos sendo auxiliados hoje pelo Hospital Universitário, que nós fizemos um convênio, município com o governo federal, e nós temos um organismo na ilha que é chamada Grande Comissão da Ilha do Governador, criado pelo administrador regional. E estamos solicitando, junto ao prefeito do Rio de Janeiro, estudar a possibilidade de se construir um hospital com maior de recursos que possa atender a nossa população. Os moradores ficam satisfeitos com essas promessas da administração? Eu diria que isso é paliativo. Uma vez que você não tendo a oportunidade de utilizar um hospital que iria atender, né, naturalmente a nossa população, você tendo paliativos, alternativas, você utiliza, a população utiliza, não contempla a necessidade do nosso bairro. É evidente que precisávamos de melhorias naquele hospital, de ampliarmos suas instalações e os serviços, naturalmente, para que atendesse melhor, pelo menos melhorasse a absorção daquela massa populacional. Muito obrigado pela participação de vocês no programa. Muito obrigado. O Grupo Comunidade volta no próximo sábado. Até lá e tenham todos um bom fim de semana.